Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as nossas gravações do livro Tambores de Angola, tá bom? A gravação do livro Tambores de Angola. Eu estou fazendo gravação capítulo a capítulo, ok? E hoje nós temos aqui o capítulo 8. E o capítulo 8 ele vai falar a origem da Umbanda. Eu tenho esse capítulo aqui, o capítulo 8, como mais importante, tá? Porque aqui vai estar narrando, né, a origem da Umbanda, e aí é aonde nós podemos ter um entendimento, né, ter o discernimento do que é realmente a Umbanda, como a Umbanda funciona, ok? Então, peço aí a vocês, é um capítulo também que não tão grande, né? Mas eu vou tentar ler da melhor maneira possível, né? Eu peço desculpas, gente, sobre a leitura, ok? Eu já fiz bastante vídeos para o canal, mas uma coisa é você ler, a outra coisa é você falar, entendeu? Assim que eu digo, fazer a leitura do livro, eu fico nervoso, vou ser sincero para você, eu não vou mentir para vocês, eu fico nervoso e acaba que não fica 100%, eu sei disso, não fica 100%. Tá? Não fica 100%, mas é com todo amor, com todo carinho, dedicação, é o tempo que eu tiro para ler da melhor maneira possível. Quando eu estou melhor, quando eu estou bem, é onde eu tiro para fazer a leitura, porque se eu estiver mal, não vai sair leitura, ok? Não vai sair leitura, como eu já tentei gravar estando mal para baixo, e toda hora eu parava o vídeo, toda hora eu parava, e isso acaba que vai me irritando mais ainda, a minha vibração abaixa, e aí eu consigo essas conexões com os nossos irmãozinhos, ok? E acaba que eu fico mal mesmo, aí eu vou para o fundo do poço. Então, no momento em que eu estou bem, no momento em que eu estou mais tranquilo, em paz, depois que eu faço tudo que eu tenho que fazer, ajudar a minha esposa, porque eu a ajudo, eu estou em casa, eu estou ajudando ela. Então depois que eu estou livre, com tempo livre e bem, é onde eu tiro para fazer as gravações. Eu venho aqui, isso aqui é o ateliê da minha esposa, ok? Aqui é onde ela trabalha na parte dos artesanatos dela, né? Quem conhece a Andréia, ela trabalha diretamente com artesanatos. Cada coisa mais linda do que a outra, ó. Ali atrás, ó, vou sair aqui para vocês verem, olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Aquilo ali é tudo material, tá? Já pronto, já produzido. Ali embaixo alguns a serem preparados, lá em cima já tem já coisas prontas, entendeu? Ali embaixo também, tá vendo aquelas caixas ali embaixo para preparar. Então, a minha esposa ela trabalha com artesanato aqui nessa parte que é o ateliê da Andréia. Ok? E eu aproveito para fazer também as gravações, por quê? Porque nesse quarto, aonde é o ateliê e aonde também é o estúdio de gravação, vamos colocar assim, é um lugar mais aconchegante da casa. Não que a casa não seja totalmente aconchegante, ela é, mas a gente tem um carinho muito especial, né? Porque nós temos ali, ó, as medalhas da Larissa, bonecas, temos alguns livros aqui nessa parte. Então, é uma coisa assim que nos traz muita paz, né? Então, ela gosta de estar fazendo os artesanatos dela aqui dentro e eu também, dividindo com ela o espaço, faço também a gravação dos nossos vídeos para o nosso canal, que é o canal Alex de Almeida, ok? Vamos começar a nossa leitura do capítulo 8 do livro Tambores de Angola? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Capítulo 8. A origem da Umbanda. Muitos espíritos foram aprisionados em campos de contenção magnéticas e conduzidos para lugar específico, onde seriam esclarecidos quanto a certas leis do mundo espiritual, suas responsabilidades e deveres ante a própria vida.
Aqueles que estavam ligados ao caso de Erasmino foram levados para a tenda, onde aguardavam Eusália e sua equipe, que conversariam com eles. Eusália, por sua vez, nos pediu humilde: meus filhos, vocês sabem que estas ações mais ou menos pesadas, que são realizadas nos subplanos astrais, são uma especialidade desses espíritos que conosco militam nas falanges abençoadas da Umbanda. Muitas vezes realizamos ação conjunta com os mentores e orientadores de outras linhas de atividades, como a dos nossos irmãos espíritas. No entanto, temos dificuldades quanto a muitos centros espíritas que ainda guardam reservas quanto aos nossos trabalhadores, que se manifestam como caboclos ou preto-velhos. Assim sendo, gostaríamos de rogar aos companheiros que nos auxiliem conduzindo alguns espíritos para as reuniões de tratamentos desobsessivo nas mesas espíritas, pois, se forem conduzidos aos nossos núcleos umbandistas, encontraremos dificuldades para o seu esclarecimento. Ainda guardam preconceitos em relação aos nossos rituais e métodos de trabalho, o que não lhes condenamos por isso. Requerem outras formas de despertamento de suas consciências. E acredito que, para isso, a doutrina espírita tem recursos imensos. Enquanto vocês os conduzem para a terapia espírita, nós iremos tomar conta dos espíritos que se fazem acessíveis às nossas atividades espirituais e dos que necessitam de métodos mais drásticos de aprendizado para o seu despertamento. Neste caso, segundo acreditamos em nossa tenda, a Umbanda é especializada, pois muitos encarnados e desencarnados não conseguem acordar para a realidade espiritual apenas com o esclarecimento, tal como ocorre em muitas casas espíritas. Acredito que podemos trabalhar em conjunto, visando ao mesmo objetivo, que é a elevação moral de nossas almas. Com certeza, minha irmã, falou Arnaldo, faremos o possível para conduzir essas almas equivocadas ao caminho do bem. No entanto, se nos permitir, gostaríamos de permanecer aqui por enquanto, a fim de aprender um pouco mais com os companheiros espirituais. Ah, meu filho, se o próprio Senhor nosso não faz distinção entre as pessoas, mas abraça-nos com seu amor incondicional, não posso eu, uma simples servidora, impedir que trabalhem na vinha do único mestre de todos nós. Permaneçam à vontade, meus filhos. Somos todos da mesma família espiritual. Estamos aprendendo sempre. Ante a conversa com Eusália, ou vovó Catarina, fiquei a pensar na elevação daquele espírito, que assumia a condição de uma humilde preta velha, para desempenhar sua tarefa de amor em benefício do próximo. Quantos não encontraram em suas palavras o lenitivo para as suas dores, o consolo para as suas aflições? Quantos não a julgaram ignorante pela sua aparência singela? Quantos não entenderam sua sabedoria e de seus trabalhadores? Quantos não se decepcionariam ante a sua autoridade espiritual? Desejaria conhecê-la melhor, sua vida de abnegação e sacrifício, mas a tarefa que tínhamos pela frente não permitiria que me detivesse no momento para esclarecer essas questões. Erasmino foi reconduzido ao corpo físico e, segundo Anselmo, já estava livre das redes que haviam colocado em seu cérebro perispiritual. Apenas mantinha algumas ligações fluídicas com o seu verdugo espiritual, as quais seriam em breve liberadas, quando ele viesse à tenda de Umbanda. A equipe de magnetizadores e psicólogos das trevas seria conduzida a um agrupamento espírita, onde se submeteria à terapia espiritista, ou outras entidades envolvidas, no caso, estavam sob os cuidados de guardiões e caboclos, que,
com certeza, tinham condições de orientá-los. Pensativo, dirigi-me a um canto da tenda para orar e meditar um pouco enquanto estava aprendendo. Pensava muito no trabalho, muitas vezes incompreendido da Umbanda, principalmente no Brasil, quando fui abordado por Anselmo, que veio esclarecer-me. Pois é, meu companheiro, muitos ignoram certas verdades e nos julgam apressadamente, sem conhecer-nos os ideais. A Umbanda atualmente enfrenta muitas dificuldades, principalmente em relação à ignorância de muitos pais de santo e ditos chefes de terreiro, que manipulam os adeptos de forma menos digna, enganam as multidões e a si mesmos, julgando que estão praticando Umbanda, quando na realidade são instrumento de espíritos que às vezes não têm o mínimo conhecimento de questões espirituais. Mas a Umbanda permanece como expressão da lei maior em benefício dos aflitos, dos cansados e dos oprimidos, dos lados da vida, dos dois lados da vida. Mas poderia me esclarecer qual a verdadeira natureza e origem da Umbanda? Às vezes, se é mal informado a respeito e confunde-se muito Umbanda com o Espiritismo. A ignorância a respeito é generalizada. Pois bem, Ângelo, tentarei trazer um pouco de luz sobre o assunto, embora não pretenda esgotá-lo. Desde que os negros foram tirados de sua terra na África, vieram para o Brasil com o rancor e o ódio em seus corações, pois muitos foram enganados pelo homem branco e feitos prisioneiros e escravos, feridos em sua dignidade, distantes da pátria e dos que amavam. Foram transcorrendo os anos de luta e dores, e o negro mantinha em seu costume e na religião a invocação das forças da natureza, as quais chamavam de orixás, espécie de deuses a quem cultuavam com todo o fervor de sua vida. Aprenderam com o tempo a se vingar de seus senhores e déspotas, através de pactos com entidades perversas e com a magia negra, que outra coisa não era senão as energias magnéticas empregadas de forma equivocada. Dessa maneira, o culto inicial aos orixás foi se transformando em métodos de vingança, em pactos com entidades trevosas, que assumiam o papel dessas forças da natureza ou orixá, disseminando o que se chamava de candomblé, que na época era um disfarce para uma série de atividades menos dignas no campo da magia. Com o tempo, foi se formando uma atmosfera psíquica indesejável no campo áureo do Brasil, que havia sido destinado a ser a pátria do Evangelho redivivo, onde estava sendo transplantado a árvore abençoada do cristianismo pelas bases eternas do espiritismo. A psicosfera, criada no ambiente espiritual da nação, foi de tal maneira violenta que entidades ligadas aos lugares de sofrimento nas senzalas encarnavam e desencarnavam, conservando o ódio nos corações, com exceção daqueles que atendiam o aspecto espiritual da vida. Assim, a magia negra foi se espalhando em forma de culto pelas terras brasileiras, do norte ao sul do país. As oferendas, os despachos ou os ebóis eram oferecidos pelos pais de santo, pelos mestres do catimbó ou de outros cultos que proliferavam a cada dia, criando uma crosta mental sobre os céus da nação. Nos planos etéreos da vida, reuniram-se então entidades de alta hierarquia com o objetivo de encontrar uma solução para desfazer a egrégora negativa que se formava na psicosfera do Brasil. A magia negra deveria ser combatida,
e seus efeitos destrutivos haveriam de ser desmanchados de maneira a transformar os próprios centros de atividades dos cultos degradantes em lugares que irradiassem o amor e a caridade, única forma de se modificar o panorama sombrio. Havia necessidade de que espíritos esclarecidos se manifestassem para realizar tal cometimento, e assim foram se apresentando, um a um, aquelas entidades iluminadas que haveriam de modificar suas formas perispiritual, assumindo a conformação de pretos velhos e caboclos, e levariam a mensagem de caridade através da Umbanda, cujo objetivo inicial seria o de desfazer a carga negativa que se abatia sobre os corações dos homens no Brasil. A Umbanda seria o elo de ligação com o alto, penetraria aos poucos nos redutos de magia negra ou nos terreiros de candomblé, os quais ainda se mantinham enganando quanto às leis de amor e caridade, e iria transformando com as palavras de um preto velho ou as advertências do caboclo os sentimentos das pessoas. E para isso, meu amigo, era necessário que elevados companheiros da vida maior renunciassem a certos métodos de trabalho considerados mais elevados e se dedicassem às atividades que a Umbanda se propunha. A esses companheiros de elevada hierarquia espiritual juntaram-se espíritos de antigos escravos e índios, que serviram por muito tempo nas fazendas e nos arraiais da terra do Cruzeiro, e em sua simplicidade e boa vontade propuseram-se a trabalhar para demonstrar ao homem branco e civilizado as lições sagradas da Umbanda. Manifestavam-se aqui e acolá, ensinando suas rezas, mandingas e beberanges, auxiliando a cura doenças e dando lições de amor e humildade. Na verdade, a Umbanda tem conseguido seu intento e aos poucos vão sumindo dos corações dos oprimidos o desejo de vingança, o ódio e o rancor. Os cultos afros, em sua essência, vão se transformando, auxiliando o progresso daqueles que sintonizam com tais expressões de religiosidade. A Umbanda está modificando o aspecto desses cultos de origem africana e transformando-os gradativamente numa religião mais espiritualizada. Na palavra de um caboclo ou de um preto velho, a lei de causa e efeito é ensinada por meio de Xangô, que simboliza a justiça. A reencarnação torna-se mais compreensível às pessoas mais simples, quando o preto fala de sua outra vida como escravo e dá oportunidade de voltar à terra em novo corpo, para ajudar seus filhos. A força das matas, das ervas, é ensinada na fala de Oxóssi. O amor é personificado em Oxum, e a força de transformação, a energia de vitalidade, é apresentada nas palavras de Ogum. Mas há muito ainda que fazer, muito trabalho a realizar. Nossa explicação não esgota o assunto, mostra apenas um aspecto da Umbanda, que guarda suas raízes em épocas muito distantes no tempo. Agora não temos muito tempo para falar sobre isso. Mas curioso como sou, não deixaria passar a oportunidade e não me fiz de rogado, perguntando mais a Anselmo, que me respondia com boa vontade. E quanto a esses pais de santo e centros de Umbanda que se espalham pelo país, será que estão conscientes disso tudo? Não podemos esperar a mesma compreensão por parte de todos, meu filho, respondeu-me. Existe muita ignorância no meio e os próprios responsáveis pelos terreiros e pelas tendas umbandistas concorrem para que o povo tenha uma ideia errada da Umbanda. Em seus fundamentos, a Umbanda nada tem a ver com o espiritismo.
o que não é bem esclarecido nos meios umbandistas. Começa aí a confusão. Tornou-se emprestado. Tornou-se emprestado o nome espírita, como se ele designasse todas as expressões de mediunismo. A descaracterizou-se muito a Umbanda. Por outro lado, espíritos têm baixado ao mundo com a missão de esclarecer e, de certa forma, dar um corpo doutrinário à Umbanda, escrevendo livros sérios a respeito do assunto, os quais são ignorados por muitos adeptos. Aos poucos, a verdade irá se espalhando e, quem sabe, num futuro próximo, haveremos de ver abolido os sacrifícios de animais, as oferendas e uma série de outras coisas que nada tem a ver com a Umbanda, mas com outras expressões de cultos de origem afro, os quais são respeitáveis, mas diferem em seus objetivos da verdadeira Umbanda. Pais e mães de santo que vivem enganando as pessoas, ciganas e ledoras de sorte que cobram por seus trabalhos, não tem nenhuma relação com os objetivos elevados que os mentores da Umbanda programaram. São pessoas ignorantes das verdades eternas e responderão ao seu tempo por suas ações inescrupulosas. A caridade é lei universal e nós, que trabalhamos nas searas umbandistas, devemos ter nela o guio infalível de nossas atividades. Assim como nem todos os centros espíritas que dizem adotar a codificação de Allan Kardec são, na realidade, espíritas. Também muitas tendas e terreiros não representam os conceitos sagrados da Umbanda. Acredito que Allan Kardec permanece ainda grandemente desconhecido entre aqueles que se dizem adeptos da doutrina espírita, como também você poderá notar que muitos umbandistas permanecem ignorantes da verdade e dos fundamentos de sua religião. Temos que trabalhar unidos pelo bem e esperar o tempo. O tempo haverá de corrigir todos os equívocos de nossas almas através das experiências que vivenciarmos. Mas você acha, meu irmão, que é possível o trabalho conjunto entre os espíritas e os umbandistas? Perfeitamente, Ângelo. A presença de vocês aqui é uma prova disso. Da mesma forma, temos muitos dos nossos trabalhando nos centros kardecistas, auxiliando aqui e ali, nos trabalhos de cura e desobsessão. O fato de nós trabalharmos em conjunto não nos faz robôs, não pensamos de maneira idêntica. Guardamos a nossa opção íntima e, afinal, disse, sorrindo, nisso está a verdadeira fraternidade, que nos amemos uns aos outros e respeitemos as convicções pessoais. Pois, se os métodos de trabalho se multiplicam ao infinito, o Senhor da vinha permanece sendo um só, Jesus ou Oxalá. Abraçou-me o companheiro espiritual e saímos alegres para a tarefa que nos aguardava. E assim, terminamos aqui o nosso capítulo 8, ok? E aqui, eu queria repetir aqui, é o que eu estou sempre falando nos nossos vídeos, né? A união, a força, a união, a vontade, o comprometimento. Aqui está falando, eu vou ler de novo, eu vou repetir. Então, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Começar daqui, ó. Lê bem devagarzinho. Olha a importância. Veja, ouça. Não podemos esperar a mesma compreensão por parte de todos, meu filho, respondeu-me. Existe muita ignorância no meio, e os próprios responsáveis pelos terreiros e pelas tendas umbandistas concorrem para que o povo tenha uma ideia errada da Umbanda. Então você vê como que o próprio dirigente
não só da Umbanda, mas também de uma casa espírita, kardecista. Fazem de tudo para que você se torne, que você ainda continue sem um conhecimento. Dando continuidade aqui. Em seus fundamentos, a Umbanda nada tem a ver com o Espiritismo, o que não é bem esclarecido nos meios umbandistas. É aquilo que eu falei. As pessoas acham que Espiritismo de Allan Kardec e o Espiritismo, a parte da Umbanda, são as mesmas coisas, e não são. Começa aí a confusão. Tomou-se emprestado o nome espírita, como se ele designasse todas as expressões de mediunismo. Existe a mediunidade na parte do espiritismo de Allan Kardec e o mediunismo na parte da Umbanda. E descaracterizou-se muito a Umbanda. Por outro lado, espíritos têm baixado ao mundo com a missão de esclarecer e, de certa forma, dar um corpo doutrinário à Umbanda. O que vem acontecendo? Isso aqui é uma prova viva. Tá vendo isso aqui? Esse livro ele foi psicografado. Tá? Olha, Tambores de Angola, Robson Pinheiro Santos, ditado pelo espírito Ângelo Inácio. Então isso aqui é a prova do que está acontecendo, do que eu estou lendo aqui. Então está aqui, ó. E descaracterizou muito a Umbanda. Por outro lado, espíritos têm baixado ao mundo com a missão de esclarecer e, de certa forma, dar um corpo doutrinário à Umbanda. Esse livro está dando um corpo doutrinário, faz parte. Está dando um corpo doutrinário para a Umbanda. Escrevendo livros sérios. Está aqui, ó. Escrevendo livros sérios a respeito do assunto, os quais são ignorados. Como é que eles são ignorados? Quando você chega numa prateleira e você vê isso, Tambores de Angola, um preto velho, a pessoa ela dá o start de que é coisa do diabo, é coisa do demônio. Não sabe, não tem o conhecimento, não detém do conhecimento e já está entrando em julgamento. O julgamento é de imediato. Não é para ser dessa forma, gente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não tiver conhecimento, você vai ficar preso. Você vai ficar preso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tá aqui, ó. Aos poucos, a verdade irá se espalhando. E quem sabe, no futuro próximo, haveremos de ver abolidos os sacrifícios de animais, as oferendas e uma série de outras coisas que nada tem a ver com a Umbanda. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho de divulgação, esse canal é um canal espírita, kardecista, ok? Ok. Mas eu não abro mão de falar de outras religiões. Gostaria muito de chamar um pastor para poder fazer uma live com a gente, um padre para poder falar um pouco. É falar de Deus. Ah, eu não vou falar com ele porque o Alex é espírita. Espírita é coisa do diabo, é coisa do demônio. Eu não vou na Umbanda conversar lá com o dirigente da Umbanda para saber ter conhecimento, porque lá é coisa do diabo, é coisa do capeta. Não é dessa forma, gente. Não é dessa forma. É buscar conhecimento. É buscar esclarecimento, é retirar do nosso coração, das nossas mentes, essa discriminação que foi e está sendo colocada. Nós temos que nos libertarmos disso. Nós podemos, nós devemos. E é isso que Deus quer. Pais e mães de santo que vivem enganando as pessoas, ciganas e ledoras de sorte que cobram por seus trabalhos, não têm nenhuma relação com os objetivos elevados que os mentores da Umbanda programaram. Há uma programação. Se você parar para pensar, os espíritos eles estão se reunindo, se programando para que
Mande mensagem para a Terra através de médios que possam psicografar livros, que possam se comunicar através da mediunidade, do médio de incorporação, para falar, para trazer para a gente as coisas boas que nós podemos fazer, que nós podemos mudar. E as pessoas estão se aproveitando, tem pessoas que se aproveitam disso. Se aproveitam, cobram. O que é dado de graça, se dá de graça. Ontem, eu ouvi um amigo meu falar o seguinte, porque assim, quando você cobra por isso aqui, você tem que dar a parte para o espírito, né? Assim, vamos pensar dessa forma. Se eu cobro por algo que na parte, você estudou, você é um psicólogo, você é uma psiquiatra, você é um ortopedista. Quando você atende, você tem que ser remunerado. Você tem que receber por isso. Eu estou de acordo. Estou de acordo. Agora, quando você é um médium, que você não depende somente de você, mas depende do plano espiritual, da espiritualidade, e você vem querer tirar proveito disso, receber por isso, você acha certo? Então beleza, vamos fazer o seguinte, só não vale rir, só não pode rir, tá? Vamos fazer o seguinte, então é assim então já que você acha certo, então eu vou também embarcar na sua. Eu não acho certo, mas eu vou embarcar na sua, beleza? Então vamos lá, vamos embarcar junto nessa canoa furada. Eu sou um médio de incorporação, que aí eu faço desobsessão, que eu ajudo as pessoas e eu vou cobrar. Pronto. Vou cobrar R$200. É eu e a espiritualidade. Então eu vou levar R$100 e a espiritualidade vai levar R$100, correto? Você acha que é isso? Então vamos fazer o seguinte. Como é que eu vou dar esse dinheiro para a espiritualidade? Como é que eu vou dar a parte dos R$200 para a espiritualidade? Eu vou pegar esse dinheiro e vou jogar para o alto. Joguei para o alto. O que a espiritualidade pegar é dela. O que cair é meu. Só não pode rir. É assim que funciona? Então, gente, quando se começa a cobrar por uma coisa que independe somente de você, depende também do plano espiritual, você está recebendo algo que é de graça. É para ajudar, é para fazer a caridade, é para fazer o amor. Eu não concordo. Eu, Alex, não concordo. Não concordo. Cobrar por desobsessão, cobrar por atendimento, cobrar por cartas psicografadas, cobrar psicofonias. Eu, Alex, não concordo. Não concordo. Agora, você é um dentista, você vai extrair um dente, vai fazer uma obturação, uma limpeza, você vai fazer, ok, você tem que receber, você estudou, depende de você, a espiritualidade não está ali fazendo, te ajudando, é você e é você. Agora, você tem uma mediunidade, você depende que a espiritualidade te ajuda, vai conduzir o trabalho, você vai cobrar, você vai pegar um copo d'água, vai fluidificar aquela água, e vai dar para a pessoa e vai cobrar uma garrafinha de água fluidificada, como eu já vi. Ó, cada garrafinha é R$10. Você vai botar ali a sua mão, você vai fazer a fluidificação, e aí você vai pegar uma garrafinha, você vai vender por R$10. É assim que funciona? É só você que está ali, impondo a sua mão, a sua energia? E a espiritualidade? E os R$10? E os R$5 da espiritualidade? E a porcentagem deles? Você vai jogar para o alto? Se a espiritualidade pegar, o que ela pegar é dela? E o que cair é seu? Vai cair tudo e você vai ficar com tudo. Você vai ficar com 100%, a espiritualidade vai ficar com 0%, porque ela não vai pegar isso. Ok? A caridade é lei universal. E nós que trabalhamos nas searas umbandistas, devemos ter nela o guia infalível de nossas atividades.
Assim como nem todos os centros espíritas que dizem adotar a codificação de Allan Kardec são, na realidade, espíritas. Também muitas tendas e terreiros não representam os conceitos sagrados da Umbanda. Então é o que mais nós temos hoje no Brasil. Lugares, locais, casas espíritas que não são espíritas. Médios que se dizem médios de psicografia e não são médios de psicografia. Estão psicografando, estão escrevendo, estão enganando. Não estou aqui citando nome, nem CNPJ, nem CPF, ok? Cada um que busque, que vá procurar o que é certo e o que é errado. Então, é o que mais tem hoje, mas também tem pessoas sérias. Médios de psicografia sérios. Casas de Umbanda séria. Centro espírita sério. Médio de incorporação sério. E por aí vai. Mas também existem charlatanismo. Nós temos que ter o discernimento, o entendimento. Por isso que eu bato na tecla. Conhecimento. Hoje o conhecimento é tudo. Se você tem o conhecimento, se você lê, você entra com metade 50% da razão e 50% da emoção. E você consegue. Quando você bate o olho, você fala, opa, isso aí é canoa furada. E você, sai devagarzinho e não volta mais. É assim que funciona. Por isso que eu bato na tecla. Gente, conhecimento, vamos estudar, vamos ler. Não vamos ser um papagaio de pirata. Ouvi falar, vou repetir. Não. Ouviu falar? Vai lá ver se aquilo é verdade. Vai tirar as suas dúvidas. Você tem essa capacidade. Deus te deu essa capacidade da inteligência de poder saber o que é certo e o que é errado dentro do seu livre-arbítrio. Não é isso? Vamos lá. Acredito que Allan Kardec permanece ainda grandemente desconhecido entre aqueles que se dizem adeptos da doutrina espírita, como também você poderá notar que muitos umbandistas permanecem ignorantes da verdade e dos fundamentos da religião, da sua religião. Mas isso acontece, gente. A pessoa entra na casa espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Eu sou umbandista. Senta aí. Vamos conversar. Me explica aí. Fala um pouquinho aí. Não sabe. Eu, na parte da Umbanda, eu estou lendo agora. É o meu primeiro livro. Eu bati o olho e falei, vou ler. Sabe? Eu fui numa casa espírita. Vou contar essa história. Eu fui na casa espírita. Estava olhando a biblioteca, muitos livros. Olhei esse livro. Falei, vou comprar. Comprei o livro. Falei, vou ler. Li, me apaixonei, gostei. Falei, vou transformar em vídeo, porque eu preciso mostrar isso para mais pessoas. Olha como é que as coisas não são por acaso. Está escrito aqui, Por outro lado, os espíritos têm baixado ao mundo com a missão de esclarecer e, de certa forma, dar um corpo doutrinário à Umbanda, escrevendo livros sérios a respeito do assunto, os quais são ignorados por muitos adeptos. Aos poucos, a verdade irá se espalhando e, quem sabe, no futuro próximo, haveremos de ver abolido os sacrifícios de animais, as oferendas e uma série de outras coisas que nada tem a ver com a Umbanda. Eu estou fazendo a minha parte. Olha, esse nosso canal é um canal espírita de Kardec, mas eu estou fazendo a minha parte. Já peguei mais dois livros do Robinson Pinheiro para ler. Já peguei mais 2 livros para ler, que fala sobre a Umbanda, que fala sobre Preto Velho, que fala sobre Caboclo. E se Deus quiser, se Deus me permitir, se a espiritualidade me conduzir para isso, eu vou transformar em vídeo também. Não é porque esse canal nosso é um canal espírita de Kardec que eu não posso falar da Umbanda, que eu não posso falar da igreja evangélica, que eu não posso falar de uma igreja católica. É um Deus só, é Deus, é Jesus. Por que não pode se falar? Porque isso foi implantado
nos nossos corações, na nossa mente. A discriminação. Você é você e eu sou eu. Eu sou melhor do que você. Você é pior do que eu. Eu estou certo, você está errado. É dessa forma. E não era para ser assim. Era para ter a junção, a união, o amor. E nós estamos fazendo diferente, gente. A gente está se separando cada vez mais. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Pai, nosso irmão maior e mestre, Ele quer a união, Ele quer a junção. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Temos que trabalhar unidos pelo bem e esperar. O tempo haverá de corrigir todos os equívocos de nossas almas através das experiências que vivenciarmos. Então nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aprendendo com os nossos obstáculos. A discriminação é um obstáculo a ser vencido. A falta de entendimento, de conhecimento, é um obstáculo a ser vencido. Por isso que está falando aqui, ó, temos que trabalhar unidos pelo bem e esperar. O tempo haverá de corrigir todos os equívocos de nossas almas através das experiências que vivenciamos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Esse planeta está indo em colisão ao planeta de regeneração. Iremos regenerar. Goste quem gostar, custe o que custar. Vamos dar continuidade aqui, ó. Mas você acha, meu irmão, que é possível o trabalho conjunto entre os espíritos espíritas e os umbandistas? Olha a pergunta do irmão. Porque isso também, quando ele era encarnado, porque quem está fazendo a pergunta aqui é um espírito de Kardec, da linha de Kardec. Por quê? Quando ele era encarnado, ele frequentava centro espíritas de Allan Kardec. E lá ele tinha o entendimento que a Umbanda era a mesma coisa que o Espiritismo. Você está me entendendo? Por isso essa imensidão de perguntas de dúvida. E depois que ele desencarna, que ele faz um trabalho juntamente com os espíritos da Umbanda, ele tem outra percepção. Por isso essas tantas perguntas. Vou repetir a pergunta. Mas você acha, meu irmão, que é possível o trabalho conjunto entre os espíritos espíritas e os umbandistas? Aí vai agora a resposta. Perfeitamente, Ângelo. A presença de vocês aqui é uma prova disso. Da mesma forma, temos muito dos nossos trabalhando nos centros kardecistas, auxiliando aqui e ali, nos trabalhos de cura e desobsessão. Então, da mesma forma que os espíritos, daqueles que eram, quando estavam encarnados no planeta Terra, que eram espíritas kardecistas, da mesma forma que eles, quando desencarnam, e eles continuam dentro do trabalho, uns ajudam o outro. Vamos dizer que eu tenho um amigo que ele é da Umbanda. Então ele está naquele trabalho ali, entendeu? Aqui, eu sou espírita de Kardec. Ele lá no centro de Umbanda dele e eu no centro de espírita onde eu frequento. E vamos trabalhar, vamos fazer a caridade, vamos fazer o amor, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu desencarno, ele desencarna. Ele, quando desencarnar, ele vai continuar o trabalho dele na parte da Umbanda. Eu vou continuar trabalhando na parte do espiritismo. Mas isso não impede que nós podemos nos unirmos ao bem, com o propósito de ajudar uma pessoa, um encarnado ou um desencarnado. Então ele está falando aqui, perfeitamente, Ângelo. A presença de vocês aqui é uma prova disso. Da mesma forma, temos muito dos nossos trabalhando nos centros kardecistas, auxiliando aqui e ali, nos trabalhos de cura e desobsessão. O fato de nós trabalharmos em conjunto não nos faz robôs. Não pensamos de maneira idêntica. O pensamento não é idêntico. Guardamos a nossa opção íntima e, afinal disso, disse, sorrindo,
Nisso está a verdadeira fraternidade. Aí está a fraternidade. Eu tenho o meu pensamento e ele tem o pensamento dele. Quando nós desencarnamos, que nós vamos começar o trabalho no plano espiritual, ele na Umbanda, o meu amigo na Umbanda e eu no plano, no caso, espírita, kardecista, cada um tem a sua ideia. E aí, quando nós juntarmos as nossas ideias, vai ser em prol de ajudar o encarnado ou o desencarnado. A democracia, vamos dizer assim. Que nos amemos uns aos outros e respeitemos as convicções pessoais, pois se os métodos de trabalho se multiplicam ao infinito, o Senhor da vinha permanece sendo um só, Jesus ou Oxalá. Então você vê a importância. Pouco importa se você está no trabalho na parte de Kardec ou na Umbanda, desde que você tenha amor, caridade, compaixão, a empatia. E quando nós desencarnarmos, os trabalhadores terrestres, seremos trabalhadores espirituais, espíritas, ok? Independente se você tem um pensamento, uma maneira de trabalhar, ou se a parte da Umbanda tem um pensamento, uma maneira de trabalhar. O importante para Deus, para Jesus, é a nossa união. E aqui está dizendo, pois se os métodos de trabalho se multiplicam, se o meu método com esse método de 1 vira 2, ao infinito, que é para sempre, você junta um método, você junta uma força com a outra em prol de fazer o bem, ao infinito, que é para sempre, o Senhor da vinha permanece sendo um só. Deus é um só. O Deus do católico, o Deus da igreja evangélica, o Deus de Kardec, o Deus da Umbanda, sendo um só, Jesus ou Oxalá. Para o kardecista, Jesus é Jesus. Para a parte da Umbanda, Jesus é Oxalá. Mas isso independe. O importante é o Deus ser um só. Você pode dar vários nomes. O que não pode é a essência mudar. A matéria, o espírito, o amor. Nome você pode dar para vários. Se quiser falar, você fala. Mas o Deus é um só. Não é porque o Oxalá, ele é mais, dentro da Umbanda, ele é mais importante que o Jesus do kardecismo. Não, não é, porque ele é a mesma coisa. Só foi denominado nomes. Nomes. Aí, no final, abraçou-me o companheiro espiritual e saímos alegres para a tarefa que nos aguardava. Espíritos, um espírito da Umbanda e o espírito de Kardec, se abraçam, alegres pelo trabalho, saíram alegres para a tarefa que os aguardava. E aí vai dar continuidade no capítulo 9, apontamentos, ok? Então, fica aqui esse registro que eu acho bem importante mesmo, que é com relação à parte da origem, né, da Umbanda. Aqui foi uma coisa bem superficial, uma pincelada, mas é aquilo que eu falei para você. Eu já tenho esse livro, já li, gostei, minha esposa vai ler também. Eu já comprei mais 2 do Robson Pinheiro e gostei muito, recomendo, e vou ler e vou tentar, né, de toda forma, né, transformar em vídeo para que eu possa dividir com todos vocês, para que vocês possam ter um pouco de conhecimento, de esclarecimento, o que diz respeito, né, à parte da Umbanda, dos nossos irmãos que trabalham na Umbanda em prol do bem, da caridade, né, se colocando no lugar do próximo, fazendo, né, a famosa empatia, e que possamos desfazer todo esse equívoco, esse erro, né, que foi colocado, que foi posto
nos nossos corações e nas nossas mentes com relação, né, com relação aos nossos irmãos da Umbanda, como também colocaram na mente, né, dos cristãos, né, do evangélico ou então do católico, que a parte do espiritismo de Kardec é coisa do diabo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam, já que tem, né, o discernimento, a inteligência, que colocasse em prática. Não se deixe, gente, se levar por uma pessoa que é um ser humano falho como você. Eu estou falando com você aqui agora, eu estou conversando, né? Nós estamos aqui nesse nosso bate-papo, nesse vídeo gostoso, né? Nesse nosso canal Alex de Almeida. Mas faz o seguinte, vai ler, vê se é isso mesmo que eu estou lendo aqui, que eu estou falando. Não vire um papagaio de pirata, porque o Alex falou, eu vou falar. Não, leia com calma, busque conhecimento, para na hora que chegar uma pessoa na sua frente falar, olha, a Umbanda é coisa do diabo. Pera aí, você tem conhecimento? Quem foi que te falou isso? Onde está escrito isso? Porque para você quebrar logo o clima, é logo assim, aonde está escrito? Aonde isso está escrito? Me mostra. Quem te falou isso? Você já leu? Você tem conhecimento do que você está falando? Porque é muito fácil, gente, abrir a boca e sair falando o que quer falar. Até papagaio fala. Mas eu quero ver pegar livro, eu quero ver ler, quero ver ter conhecimento, buscar conhecimento, para poder ter o diálogo, para poder, sem querer criticar, sem ficar apontando o dedo para A ou B. Ok? Então que possamos ter o discernimento, a paz, a tranquilidade nos nossos corações. Que Deus, que Jesus, nossa Mãe Santíssima, abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos.